Brucolaco. Certo homem, que morrera excomungado, em razão de uma transgressão que havia cometido em Moreia, Grécia, foi enterrado, sem cerimônias fúnebres, num lugar apartado e não em terra santificada. Em seguida, viram-se os habitantes aterrorizados por contínuas aparições que atribuíam àquele infeliz. Abriram-lhe o sepulcro e encontraram o seu cadáver inchado, mas intacto, conservado como se estivesse vivo. As veias estavam cheias do sangue que havia sugado, o que permitiu que fosse reconhecido como um brucolaco, nome que os gregos dão aos vampiros ou espectros de excomungados. Os gregos e os turcos acreditam que os cadáveres dos brucolacos alimentam-se durante a noite, passeiam e fazem a digestão do que ingeriram. Contam, também, que, desenterrando esses vampiros, encontram-nos corados, tendo as veias salientes em razão da quantidade de sangue que chuparam. Dizem que, quando se lhes abrem os corpos, saem jorros de sangue tão fresco quanto o de um jovem de temperamento sanguíneo. Depois de haverem deliberado o que haviam de fazer com o cadáver, os monges gregos emitiram o juízo de que deveriam desmembrar o corpo, reduzindo-o a pedaços, e pô-lo a ferver em vinho, porque era assim que, desde os mais remotos tempos, eram tratados os brucolacos. Todavia, puseram o corpo na igreja, onde oraram todos os dias por seu repouso. Uma manhã, enquanto o monge celebrava a missa, ouviu-se no caixão uma espécie de estouro. Aberto o ataúde, encontraram o corpo dissoluto, apresentando-se como costuma estar o de um defunto aos 7 anos de enterrado. Percebeu-se que o barulho foi ouvido no mesmo momento em que o patriarca assinou o perdão que tinha sido pedido. Isso foi confirmado depois. Arpe, o morto-vivo. Um homem do norte chamado Arpe, estando à beira da morte, ordenou que sua esposa o enterrasse, de pé, em frente à porta da cozinha, para que ele não perdesse completamente o cheiro dos guisados que lhe eram caros, e pudesse ver, à vontade, o que estava acontecendo em sua casa. A viúva cumpriu dócil e fielmente o que o marido havia ordenado. Poucas semanas após a morte de Arpe, muitas vezes ele aparecia na forma de um horrível fantasma que matava os trabalhadores e espancava os vizinhos, e de tal sorte que ninguém ousava permanecer na aldeia. Todavia, um camponês, chamado Olaus Pará, foi impávido o suficiente para atacar aquele vampiro, deu-lhe um grande golpe com uma lança, deixando-a mergulhada na ferida aberta. O espectro desapareceu e, no dia seguinte, Olaus abriu-lhe a sepultura. Encontrou a sua lança no corpo de Arpe, fincada no mesmo lugar onde ele havia atingido a aparição. O cadáver não estava corrompido. Desenterraram-no, queimaram-no e jogaram suas cinzas no mar. Assim, cessaram as macabras aparições. O Sr. Bodri, filho de um rico comerciante de Lyon, foi enviado, aos 22 anos de idade, a Paris, munido de cartas de recomendação de seus pais a seu correspondente, que não o conheciam pessoalmente. Abastecido de uma soma grande o suficiente para viver folgadamente em Paris por algum tempo, associou-se, para acompanhá-lo na jornada, a um amigo sumamente divertido. Mas, ao chegar, uma febre violenta atacou Bodri. Seu amigo, que permaneceu junto a ele o dia todo, não queria deixá-lo, e se negava a tanto, apesar dos veementes pedidos de que partisse, já que ele somente empreendera aquela viagem para comprazer o amigo, e não conhecia ninguém em Paris. Bodri, então, suplicou ao amigo que se apresentasse na casa do correspondente de sua família sob o seu nome e lhe entregasse as cartas de recomendação, ao argumento de que ele poderia, mais tarde, quando melhor, esclarecer aquela situação. O jovem acabou aceitando esta tão singular proposta e, fazendo-se passar por Bodri, dirigiu-se à casa do correspondente, a quem apresentou as cartas trazidas de Lyon. Representou muito bem o seu papel e foi bem recebido. No entanto, ao retornar à pousada, encontrou Bodri em muito mau estado de saúde, apesar de todos os cuidados que devotou ao amigo, teve a infelicidade de perdê-lo naquela mesma noite. Embora soubesse que não lhe era possível sonegar a notícia da morte do amigo ao correspondente, perguntava-se como confessar o engodo que perpetrara em tão triste circunstância.
apesar de tudo, não podia deixar de cumprir os últimos deveres para com o seu amigo e era impossível deixar de convidar o correspondente a esta lúgubre cerimônia. Estas diversas reflexões, mescladas à dor que sentia, arrastaram-no a uma grande dúvida. Mais uma ideia original veio, de repente, a elidir as suas incertezas. Pálido, desfigurado pela fadiga, abatido pela tristeza, apresentou-se às 10 horas da noite na casa do correspondente, o qual, admirado daquela visita a uma hora tão inesperada, e, bem assim, pela mudança em sua fisionomia, perguntou-lhe pelo motivo de sua visita e se havia acontecido algum infortúnio. Ai de mim! Cavalheiro, ocorreu-me o maior de todos os infortúnios. Morri nesta manhã e venho convidá-lo a assistir ao meu funeral, que será amanhã. Aproveitando-se do estupor que acometeu todos os presentes, fugiu sem que ninguém fizesse um só movimento para o deter. Acreditando que o jovem enlouquecera, o correspondente se encarregou de ir, no dia seguinte, com o seu filho, para lhe dar os socorros que o seu estado estivesse a exigir. Chegados à pousada, deparam-se, estarrecidos, com os preparativos funerários. Perguntam por Bodre e lhes respondem que morrera no dia anterior e que estavam prontos para enterrá-lo. Ao ouvirem, aterrorizados, aquela resposta, não duvidaram da morte do rapaz, já que a alma do defunto se lhes havia aparecido, e voltaram para comunicar os seus temores a toda a família, a qual jamais se pôde fazer crer o contrário. O demônio Abrael. Segundo os antigos tratados de demonologia, Abrael é um súcubo, um demônio de formas femininas voluptuosas, que seduz os homens carnalmente para se apossar de suas almas. Abrael é um demônio súcubo cuja aventura é esta: no ano de 1531, na aldeia de Dahlem, em Berlim, Alemanha, um pastor, chamado Pierron, que, sendo casado, tinha um menininho com a sua mulher, apaixonou-se perdidamente por uma donzela de sua aldeia. Um dia, no campo, enquanto pensava naquela donzela, o demônio apareceu-lhe sob a figura da jovem cobiçada. Tendo Pierron declarado seu amor a quem pensava ser a donzela, a aparição lhe prometeu corresponder às suas ternuras, com a condição de que se entregaria a ela e lhe obedeceria em tudo. Pierron consentiu, consumando o seu abominável amor com aquele espectro. Algum tempo depois, Abrael pediu ao pastor, como prova de seu amor pela donzela, cuja fisionomia encarnava, que sacrificasse seu filho único em sua homenagem. A tanto, deu-lhe uma maçã para que o menino comesse. Este, apenas ao prová-la, caiu imediatamente morto. O pai e a mãe, vendo o lamentável acontecimento, caíram em desespero, chorando inconsolavelmente. Abrael apareceu novamente ao pastor e lhe prometeu restituir o filho à vida, se o pai quisesse pedir-lhe esta graça, prestando-lhe culto de adoração que somente é devido a Deus. O camponês ajoelhou-se e adorou Abrael. Imediatamente, o menino reviveu, abrindo os olhos. Por conta de fricções corporais, que o aqueceram, o garoto voltou a falar e a andar. Parecia o mesmo de antes, embora mais magro e abatido, tinha os olhos inexpressivos e afundados nas órbitas e os seus movimentos estavam mais lentos e pesados. Depois de um ano, o demônio, que possuía o menino, deixou o corpo dele fazendo um grande barulho. O menino caiu de costas, e o seu corpo infecto, que exalava um odor insuportável, foi arrastado por um gancho para fora da casa de seu pai e enterrado no campo sem cerimônia alguma.